Bom, chegou a hora da gente falar sobre a saúde da mente das nossas crianças. Você sabia que os transtornos emocionais, eles interferem no processo de aprendizagem? Quem vai contar isso pra gente é a psicóloga Gisele Tadei. Tudo bem, Gisele? Tudo, obrigada pelo Ah, é convite. sempre um prazer te receber aqui, né? A gente gosta muito de falar de criança, tem muita mãe que assiste o programa, né? Muitas mães, minhas amigas de casa. Então, assim, a gente vai falar hoje de um transtorno que chama TOD, TOD, que é transtorno desafiador. o positivo de desafiar, né? A criança que, por natureza, ela tem uma espécie de prazer em ser contra as regras, que é o TOD, transtorno opositor desafiador. Tá? Eu realmente nunca tinha, Aham. assim, ouvido falar. A criança começa a desenvolver a partir de que idade? Isso tem a ver com a criação, tem a ver com alguma... já nasce, ou é a forma como a criança é Isso. criada? Então, nós que trabalhamos com criança, com saúde, nós temos o DSM-5 e o CID-10. Então, são os manuais que a gente trabalha na área da saúde que ajudam a situar a população geral e os profissionais sobre as doenças. Então, o TOD, ele precisa ser diagnosticado antes de 8 anos de idade, tá? Porque ele é um quadro evolutivo. Se você não trata na infância, ele vai dar um passo a mais, ele vai dar um trabalho a mais na adolescência, que aí ele se torna o transtorno de conduta. E se não tratado, vai evoluindo, né? Então, o TOD, a criança não é ruim, é importante a gente frisar isso. Ela não tem um controle comportamental da raiva e da agressão. Então, ela pode ser desagradável com uma pessoa de qualquer idade, com um idoso, com um doente, simplesmente por essa pessoa ter dito um não para ela, ou essa pessoa ter colocado qualquer tipo de regras que ela não queira seguir no momento. Então, não é uma criança também birrenta? Não, vai além da birra. Por isso que é uma criança já meio adulto e não muito educada, a gente poderia dizer assim. É uma criança que não enxerga. Quando vem o impulso, quando vem aquela sensação de raiva, ela não tem o controle. Ela só consegue enxergar a razão dela ou eliminar aquela sensação de raiva imensa que ela está sentindo. Normalmente ela vai para agressão, ela bate o colega, ela morde. Ah, chega a fazer isso. Exato. Muitas vezes agride a própria mãe em casa. É aquela crise que dá a impressão que a criança está totalmente sem controle. Tá? Claro que isso a gente está mencionando, Rose, de uma criança que não está em tratamento algum. E se eu te perguntar, porque tem algumas crianças especiais que a gente sabe que vão bem tranquila tal, mas desencadeia alguma coisa, essas crianças que são especiais, elas acabam ficando mais nervosas, irritadas. Isso não é o TOD nas Não crianças é o especiais, TOD, é numa não. criança... Isso, por isso que nós temos o DSM-5. As crianças ditas especiais, né, as crianças com deficiência, elas vão apresentar comportamentos por um comprometimento cognitivo, né, questões voltadas para a má formação congênita e etc. O TOD é uma questão emotiva, comportamental, então ela vai por uma outra via e aí vai precisar da intervenção de psicólogo, alguns casos precisa sim da medicação para ajudar a conter o impulso do comportamento. E em terapia a gente vai trabalhando o quê? A criança de aumentar o limiar dela de tolerância à frustração. O TOD ele não gosta de ser frustrado, né? São crianças normalmente com baixa autoestima. Extremamente baixa autoestima, então quando elas não conseguem lidar com a baixa autoestima, elas atacam o outro, tá? Então é uma reação que parece que está machucando o outro, mas de autodefesa. Então a criança é baixa autoestima, dificuldades relacionais, porque as pessoas tendem a se afastar, ninguém vai querer ficar perto de alguém que é irritadiço, que bate, que morde, que grita, né? Então tem uma consequência negativa para essa criança, ela acaba sendo afastada, passa a não ser convidada para as festas de aniversário, passa a ser evitada pela vizinhança, porque são crianças que causam um certo desconforto ao serem repreendidas. E na escola? Porque tem um prejuízo muito grande para a criança assim, né? Por isso que vão entrar daí as comorbidades. Quando a criança se nega a aprender porque se irrita com o professor de matemática ou língua portuguesa ou o professor regente da sala de aula, né? Ela vai começar a criar um bloqueio em relação à aprendizagem. Então, a consequência é negativa para ela. Então, eu atendo, por exemplo, crianças com TOD que não aprendem matemática porque não gostam e se negam a se submeter às regras de aprendizagem da escola. Tá? E aí o tratamento vem para ajudar a criança a entender o que ela está perdendo com isso e o que ela está ganhando. Então, quando ela vê que a perda é maior, muito maior do que o ganho, ela começa a reverter o padrão de comportamento. Hoje, se uma criança que tem TOD, ela começa um tratamento psicológico, ela resolve e isso acaba? Ou uma pessoa vai ter que
vai ter que ter um tratamento contínuo, um acompanhamento contínuo. Contínuo, mas não semanal. Tá? Então, como que funciona? A gente começa a intervenção, em alguns casos, com a psiquiatria ou a neurologia junto. As intervenções são semanais. À medida que essa criança vai tendo um controle comportamental que ela vai desenvolver dentro do padrão dela, tá? Algumas vão virar as costas e sair para evitar entrar em briga, algumas vão cantarolar, independente da forma como elas encontram de resolver o problema. Aí a gente vai espaçando as sessões. Tá? Até ficar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e a gente começar só a monitorar o comportamento e a parte afetiva da criança. Se uma família que tem uma criança que tem TOD não faz tratamento, não vai para psicólogo, ele pode se tornar que tipo de adulto? Transtorno de conduta, pessoas inclinadas ao uso de drogas, abusando de álcool, tá? Geralmente com problemas em relação ao mundo do crime. Tá? Então, são pessoas propensas, crianças propensas a uma vida negativa. São famílias normalmente negligentes. Eu ia te perguntar, né? Que tipo de família normalmente você vê essa patologia? Né? Família negligente, que às vezes parece que é uma família linda, mas quando você observa, não tem constância nos comandos. Famílias que não inconstantes, né? Então a mãe dá um comando, mas ela não cobra aquilo posteriormente. Ela fala um não, mas no dia seguinte ela fala sim, no instante seguinte sim, ou ela fala uma coisa e o pai outra, e a criança se torna manipuladora da situação. Crianças de pais separados também, quando a separação dos pais é uma separação traumática, que o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, fala do pai, isso também pode acabar? Isso acarreta prejuízo emocional, mas não específico para o TOD. Tá? Então, na literatura, quando a gente faz o levantamento de pesquisas, não há uma convergência que diga, olha, o TOD tem a incidência maior em filhos de pais separados. Não tem isso constatado na literatura ainda. Tem o prejuízo, mas aí pode entrar para o quadro de depressão infantil, decorrente de alienação parental e por aí vai. Né? A escola sabe lidar com as crianças? Não, de forma geral não. Nós temos alguns professores que buscam especialização, tentam lidar com o quadro. Não é um quadro fácil de lidar, né? Mas a gente precisa de toda uma reorganização do meio escolar, porque essa norma é clara, mas ela vai ser testada, né? Então, normalmente a criança TOD, ela vai testar para ver se o professor está falando a verdade, se tem constância na fala dele. Então, se fora isso está organizado, mas organizado com amor, aceitação e carinho, essa criança tende a melhorar. Por isso que nós, psicólogos, vamos até a escola, deixamos o WhatsApp à disposição dos professores para que eles entrem em contato com a gente. Tem alguma característica que é mais de menina ou de menino, ou não tem A incidência é maior em meninos. Em meninos com TOD. Mais em meninos, tá? Existem meninas também com quadro, mas a proporção é bem menor. Geisiane, é sempre um prazer te receber aqui, tá? A gente está sempre aprendendo, né? Que você volte mais vezes, tá bom? Obrigada. E olha só, nós vamos para um rápido intervalo, hoje tem dia de artesanato ao vivo aqui no Ver Mais, tá? Então não sai daí que eu volto já já.